Olá, eu sou Rodrigão, professor de História, e esse vídeo é sobre a Mesopotâmia na Antiguidade. Foi na Mesopotâmia que algumas das civilizações humanas mais antigas surgiram no continente asiático. Observando no mapa, nós percebemos que essa região chamada de Mesopotâmia ficava onde atualmente é o Iraque, como vocês podem ver, uma região muito próxima tanto da Península Arábica quanto do Oriente Médio. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Isso porque naquela região nós tínhamos dois rios que foram muito importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios foram essenciais para o surgimento de algumas civilizações na Mesopotâmia durante a Antiguidade. Isso por causa do regime de cheias que esses rios possuíam. Havia épocas do ano que a água, tanto do rio Tigre quanto do rio Eufrates, subia, e em outras épocas o nível da água descia. Qual que foi o papel desempenhado por esses rios e pelo seu regime de cheias? Na verdade, quando a água dos rios subia, ela levava matéria orgânica para as regiões próximas dos rios, o que ajudava a fertilizar o solo da região. Ou seja, o rio Tigre e o rio Eufrates foram fundamentais para que nós tivéssemos aí o desenvolvimento da agricultura naquela região do planeta. Além do desenvolvimento da agricultura, foi na Mesopotâmia também que apareceu a escrita cuneiforme, uma forma de escrita muito antiga. Outro aspecto importante da história da Mesopotâmia na Antiguidade é o fato de que existiu naquela região uma grande diversidade de povos, alguns deles inclusive aparecem nomeados no slide. Os sumérios, os acadianos, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus e os persas. Povos muito diferentes que construíram cidades, reinos e, em alguns casos, como o caso dos persas, por exemplo, até grandes impérios. Durante a Antiguidade, foram muitas as formas de organização política na Mesopotâmia. Isso porque os povoados e as comunidades que foram surgindo naquela região, com o tempo, começaram a dar origem a diversas cidades. Muitas dessas cidades assumiram a forma de cidades-estado, ou seja, cada uma delas tinha governo próprio, leis próprias e uma grande autonomia política. Em certos momentos da história, algumas dessas cidades-estado acabavam se reunindo sob um único governo, o que deu origem a alguns dos primeiros grandes impérios da história da humanidade. De maneira geral, nos diferentes povos da Mesopotâmia, o poder político, ou seja, o poder dos governantes, estava muito misturado com o poder religioso. Isso porque muitos governantes ali da Mesopotâmia durante a Antiguidade tinham poder considerado de caráter divino. Esse foi, inclusive, um aspecto que acabou gerando, em alguns momentos, até mesmo alguns atritos entre certos governantes e os sacerdotes, que eram as pessoas que cuidavam de administrar as diferentes religiões que existiram na Mesopotâmia. Um exemplo muito interessante dessa mistura de poder político e poder religioso pode ser visto durante o governo do rei Hammurabi. Para quem já deu uma lida na Bíblia, sabe bem que na Mesopotâmia houve um antigo reino chamado Babilônia. Esse reino, durante um certo período, foi governado pelo Hammurabi, que era uma figura interessante porque ele misturava o seu poder político com o poder religioso. A gente vê isso claramente no chamado Código de Hammurabi, que era uma espécie de conjunto de regras e conjunto de leis. Esse código, inclusive, foi gravado em uma estela de pedra. E essa estela de pedra foi preservada e ela existe até hoje. É essa que vocês estão vendo aí na imagem. A análise dessa estela de pedra, onde foi gravado o Código de Hammurabi,
mostra para a gente alguns detalhes sobre a sociedade que produziu esse objeto. Reparem na parte superior da estela de pedra. Nós temos uma imagem muito interessante que mostra duas figuras, uma está sentada e a outra está em pé. A figura que está em pé representa o próprio rei Hammurabi. E vejam que essa figura recebe da outra figura, a figura que está sentada, um objeto que, de acordo com os estudiosos, pode ser um cetro, as insígnias do poder ou até mesmo o próprio código de Hammurabi. Essa figura que está sentada, na verdade, representa uma divindade. Trata-se do deus Shamash, que era uma divindade muito cultuada pela religião de alguns povos da Mesopotâmia antiga. Ou seja, essa imagem gravada na pedra mostra que o poder do Hammurabi foi dado por essa divindade, ou seja, o poder do Hammurabi tinha, portanto, uma origem divina. Isso é um elemento muito importante, porque se o poder do rei era considerado de caráter divino, isso quer dizer que o poder dele devia ser respeitado pelas pessoas do seu reino. No outro detalhe da imagem, nós observamos claramente a escrita cuneiforme. Repare que essa forma de escrita era composta basicamente por traços curtos e retos, ou seja, era muito diferente da nossa forma atual de escrita. A leitura de um trecho do Código de Hammurabi nos ajuda a compreender certos detalhes daquela sociedade. Vejam o que o código diz ali em uma de suas partes. Se um filho bateu em seu pai, cortarão sua mão. Se um homem destruiu o olho de outro homem, destruirão o seu olho. Se quebrou o osso de um homem, quebrarão o seu osso. Se destruiu o olho de um pobre ou quebrou o osso de um pobre, pagará uma mina de prata. Se destruiu o olho do escravo de um homem ou quebrou o osso do escravo de um homem, pagará a metade de seu preço. Duas observações importantes sobre esse trecho do Código de Hammurabi. A primeira delas diz respeito ao fato de que o tipo de punição dependia do tipo de crime que havia sido cometido, ou seja, o princípio básico que orientava o Código de Hammurabi era o princípio do olho por olho, dente por dente. Segunda observação, percebam que o grau da punição, além de levar em conta o tipo de crime cometido, levava em conta também a posição social, tanto do criminoso quanto da vítima. Então, esse detalhe do Código de Hammurabi mostra para a gente que havia na sociedade na qual esse código foi produzido uma divisão de grupos sociais, ou seja, era uma sociedade organizada de maneira hierárquica. Os estudiosos ainda discutem até que ponto o Código de Hammurabi era de fato colocado em prática ou não. Mas, de qualquer forma, só o fato dele ter sido escrito dessa forma e com esses detalhes já nos ajuda a compreender alguns elementos sobre a sociedade daquela época. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, aproveita e se inscreva também aqui no canal. Ativa o sininho porque aí você vai ficar sempre atualizado sobre as novidades que eu vou postar aqui. E se você conhece alguém que também está estudando a disciplina de História e acha que esse vídeo pode ajudar a pessoa, compartilhe com ela, compartilhe também nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço.